Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, meu nome é Tia Thay e hoje a gente está aqui para mais uma aula. Você tem assistido todas as aulas, né? Não perdeu nenhuma não, né? Amém! Então vamos orar aqui rapidinho. Diga assim comigo: Senhor Jesus, que essa palavra entre no meu coração e na minha cabecinha, que eu nunca esqueça dos teus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, o tema do mês das nossas palavras vai ser seguindo o exemplo de Jesus. Vamos repetir? Seguindo o exemplo de Jesus, isso. E nós temos um versículo para decorar. Qual é? A tia Mila já falou, mas a gente vai repetir para a gente decorar, para a gente aprender, guardar no nosso coração. O versículo é: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Bora repetir? Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. 2 Coríntios 5:17. Bora falar? Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. 2 Coríntios 5:17. Isso mesmo. E hoje o tema da nossa palavra é: Jesus se importa com as pessoas. Você acredita nisso? Que Jesus se importa com as pessoas? Então, alguma vez você já precisou de alguma coisa? Assim, você estava sem entender uma coisa na escola e aí você teve que pedir ajuda para alguém. Ou um dia você estava dodói e você precisou de cura. Então, nós temos uma história para você, que é a história de um menino que ele estava dodói. Quantos de vocês já ficaram dodói aí? Ai, é chato ficar dodói, né? E ele estava dodói, ele estava com febre. E então, ele estava muito dodói e não tinha ninguém que pudesse ajudar ele. E o paizinho dele estava muito preocupado, né? Quando a gente fica dodói, o nosso pai fica preocupado, sem saber o que fazer, levar a gente pro médico, dar remédio, né? E nesse tempo, ele ficou ali, o pai dele ficou desesperado, não sabia o que fazer. E então, ele ouviu uma coisa, ele ouviu algo, ele ouviu que Jesus ia passar lá por perto da casa deles. E aí, logo ele teve uma ideia. Qual foi a ideia dele? Isso, ele disse: eu vou lá com Jesus, porque eu acredito que ele vai sarar o meu filho. Olha só, ele acreditou. Você tem que acreditar, assim como esse paizinho. E aí Jesus estava lá nessa cidade, passando e curando pessoas e falando, né, do amor de Deus. E aí, quem chegou lá com Jesus? Quem? Isso, o pai do menino chegou e disse: por favor, Jesus, me ajude, porque o meu filho está muito doente, ele está com muita febre. E não sei o que fazer, mas eu acredito que você pode curá-lo. E Jesus, ele olhou para aquele homem e ele se importou com aquela criança, porque aquela criança estava dodói. E Jesus ama as crianças, ele se importa com as crianças, com os doentes. Só que Jesus não podia ir lá. Então Jesus disse assim para aquele homem, disse assim para ele: vá,
E quando você chegar na sua casa, o seu filho já vai estar curado. Meu Deus! Por que, tia? Porque ele acreditou em Jesus, no poder de Jesus, que mesmo sem Jesus ir lá, ele poderia curar só com a palavra, no poder do nome de Jesus. Então aquele homem foi embora para a casa dele, ele acreditou e foi embora. E quando chegou lá, quem estava lá? O seu filho. O seu filho estava lá e ele não estava mais com febre. E toda a família daquela criança, a sua mamãe e todo mundo ficou muito feliz. Eles estavam lá festejando, por quê? Porque agora o seu filho estava curado somente com uma palavra de Jesus. Ele ficou curado e aquela família ficou muito feliz. Amém? E o que a gente aprende com essa história, tia? Você aprende que você deve acreditar em Jesus, acreditar que Jesus, ele se importa com as pessoas. Você acredita? Jesus, ele mora lá no céu, mas ele se importa com você. Ele se importa com a sua família, ele se importa com os doentes. Mas nós temos que ter uma atitude, que foi a atitude que aquele homem teve, o pai do menino. Qual foi? Ele acreditou, ele pediu socorro para Jesus. Então, quando você estiver só, ou quando você estiver dodói, sabe o que você tem que fazer? Você tem que pedir ajuda para Jesus. Fechar os seus olhos. E como é que a gente pede ajuda para Jesus? É indo atrás dele lá num lugar bem longe, como aquele pai fez? Não. A gente pede ajuda para Jesus quando a gente ora. Isso mesmo. Quando a gente fecha os olhos e ora e fala para Jesus o que a gente está sentindo, o medo que a gente está sentindo, o que a gente quer. Então, você aprende duas coisas. Que você precisa acreditar e pedir ajuda para quem? Para Jesus. E a outra coisa que a gente aprende é que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, ele ajudava as pessoas. Então nós, que somos filhos de Deus também, temos que seguir o exemplo de Jesus e fazer o mesmo. Quando você vê um amiguinho seu que está precisando de ajuda, ou alguém da sua casa que está precisando de ajuda, ajude, porque seria isso que Jesus iria fazer se ele estivesse aqui na terra. Mas você está aqui, você é filho de Deus, então ajude, ajude. Ore naquela pessoa que está precisando, que está dodói, talvez, da sua casa. Ou se alguém da sua escola não está entendendo alguma coisa, se ele precisa de um dever emprestado, uma internet, não sei, alguma coisa que você possa ajudar. Ajude, porque assim você vai estar sendo como Jesus, se importando com as pessoas. Amém? Tia, e quando eu quiser dizer para essa pessoa onde está escrito essa história desse menino e desse pai que foi curado, está escrito lá em João 4:46. João 4:46, amém? Então, vamos orar e pedir para que o nosso coração seja como o de Jesus, para que a gente tenha ele como exemplo, que é o tema da nossa palavra, né? Então, vamos orar? Feche os seus olhos aí. Diga assim: Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração. Eu quero te ter como exemplo para minha vida. Eu quero ajudar as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. E olha só, a atividade do mês dessa semana, aliás,
Ajude alguém da sua casa. Ore por ele. Ajude um amigo seu. Faça o que Jesus fez nesse dia. E você vai ver que Jesus vai ficar muito feliz com você. Mas lá no nosso grupo do WhatsApp, eu vou mandar um dever para você, tá bom? Tchau! Tchau!